Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês um doce delicioso. É um doce intercalado de brigadeiro de pistache com caldas de frutas vermelhas. Ele fica bem docinho, então para quem quer alguma coisa um pouco mais azeda, é só fazer o brigadeiro de pistache normal e na hora de fazer a calda de frutas vermelhas, é só adicionar um pouquinho menos de açúcar, beleza? Se vocês gostaram dessa ideia de sobremesa, já deixem um like aqui no meu vídeo. Nós vamos precisar de 400 gramas de frutas vermelhas, ou 2 xícaras. Aí a variação de quantidade de cada fruta vermelha é opcional. No caso, eu vou utilizar 1 xícara de morango, um pouco mais de meia xícara de mirtilo, um pouquinho menos de meia xícara de framboesa. Eu utilizei, no caso, as congeladas, que foi o que eu encontrei no mercado. 2 colheres e meia de chá de amido de milho, 1 xícara de açúcar, eu vou utilizar cristal. E depois, para finalizar, depois que a gente já preparar a calda, por último vai adicionar 50 gramas de frutas inteiras. A variação também da quantidade de cada fruta é opcional. Eu vou utilizar um pouco de mirtilo e um pouquinho de morango. E 150 ml de água. No caso, se vocês quiserem fazer só calda de framboesa, utilize esses 400 gramas de framboesas, apenas de framboesa, e depois mais 50 gramas de framboesa inteira, para deixar para o final. Ou então, se quiser fazer só de morango também, colocar tudo de morango, a quantidade. E se quiser fazer, por exemplo, pode variar também, colocar uma amora, mas o importante é ter 2 xícaras inteiras no total do mix de frutas vermelhas, para ser calda de frutas vermelhas. Além dessa quantidade de 150 ml de água, a gente vai precisar de um pouquinho de água para diluir esse amido de milho, antes de adicionar ele na calda. Primeiramente, em um caneco eu adicionei as 400 gramas das frutas vermelhas. Aquelas 50 gramas que eu falei por último, a gente vai deixar reservado. 150 ml de água e o açúcar. Eu vou mexer até dar uma dissolvida nesse açúcar, depois que eu vou utilizar o amido de milho. Eu coloquei então aqui no fogo, vou mexer até começar a dissolver um pouco o açúcar. Não precisa ficar muito não, depois já vou colocar o amido de milho. Olha, gente, começou a levantar uma fervura. Nesse momento eu vou adicionar o amido de milho. O amido de milho aqui já tá diluído na água. Coloquei 1 colher de sopa de água e um pouquinho mais só. Daí, conforme vai colocando, já tem que ir mexendo aqui, pra não empelotar. Desliguei um pouco o fogo para poder mexer. Ó, um pouco que eu coloquei já deu uma engrossada. Agora é só continuar mexendo até sair o gosto do amido de milho e derreter um pouquinho mais essas frutas, né? Pra ficar bem molinho. No começo, não precisa ficar mexendo toda hora, porque não tá com a amido de milho ainda, né? Mas agora é necessário ficar mexendo sim, senão pode empelotar. Só para mostrar para vocês, tem alguns pedacinhos ainda. No final eu vou colocar as outras frutas para ficar uns pedaços também. Quem não quiser que fique pedaço, é só colocar tudo, os 450 gramas, e boa. Mas tem gente que quer fazer, por exemplo, calda de framboesa só. Aí fica bonitinho deixar umas framboesas inteiras para poder decorar um bolo, dependendo do que for fazer. Agora então eu vou adicionar as frutas vermelhas para ficar um pouco inteira. Eu desliguei aqui, o ponto que eu deixei foi assim. Daí, como eu falei, é opcional. Quem quer que dilua tudo já pode colocar as 450 gramas de uma vez. Ou então tirar um pouquinho antes, quem quiser que fique a fruta mais inteira ainda. Mas pra mim aqui já tá ótimo. Eu vou esperar esfriar para depois colocar em algum recipiente.
Uma parte pode separar para comer com panqueca, né? Fazer de cobertura. Uma parte pode usar para fazer recheio de bolo ou um doce. Para fazer brigadeiro de pistache, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, 90 gramas de pistache sem sal, ou então vai dar uma xícara, e uma colher de sobremesa de manteiga. Primeiramente eu vou triturar esse pistache, colocar em um processador. Olha como ficou bem triturado. Como eu vou utilizar para fazer recheio de doce ou de bolo esse brigadeiro, não precisa deixar o pistache aqui maiorzinho. Se fosse fazer o brigadeiro, para a parte de enrolar o brigadeiro de pistache, teria que estar menos triturado, teria que estar nos grânulos maiores. Em um caneco eu passei o leite condensado com a manteiga e vou colocar o pistache triturado. Antes de ligar o fogo, eu vou dar uma mexida, senão depois pode ser que comece a grudar o pistache embaixo. Agora sim, com o fogo baixo, eu vou ligar e fazer o brigadeiro, mexendo sem parar. É só ir mexendo até chegar no ponto que a gente vai querer, né? Pode deixar ele mais molinho para fazer alguma sobremesa ou deixar mais firme. Para fazer recheio de bolo, ele não pode estar totalmente duro, que nem quando for enrolar para fazer um brigadeiro. Mas também não pode ser muito mole, senão escorre do bolo, né? No caso, eu cheguei já no ponto que eu quero. Olha, tá desgrudando bem aqui da panela. Olha como ele desgruda. Já tá mais firminho. Eu não vou deixar ele mais, não, senão vai ficar muito duro. Para montar essa sobremesa, eu vou pegar um recipiente que eu vou servir, né? E intercalar um pouco de brigadeiro de pistache. Ajeitar aqui o fundo para ficar bem colocado aqui, ó. Vai ficar esses buraquinhos. Se o recipiente de vocês for assim de vidro também, transparente, para ficar mais bonitinho, só dá uma limpadinha aqui na lateral com papel. Em seguida, a calda de framboesa. É bom que a calda de framboesa vai dar um tchan. Em seguida, eu tô pondo a calda de frutas vermelhas. Então, se quiser fazer de framboesa, também pode ser framboesa. Eu vou tirar o excesso aqui com papel. E sigo colocando o pistache. A quantidade que vai colocar de um e de outro também é opcional. Eu vou colocar bastante de um e de outro. E por cima, a calda de framboesa. Ou de frutas vermelhas, né? Tá pronta então a sobremesa, gente. Olha que chique, que bonita e diferente. É uma boa opção para servir para os convidados. Olha, pessoal, essa aqui é uma outra opção. Eu coloquei num copinho de dose. Aí fica um pouquinho menor o tamanho da sobremesa. Que nesse potinho aqui, ó, ele fica com bastante sobremesa, para quem é chegado em bastante doce. Então é isso. Espero que vocês gostem dessa sugestão que eu dei para vocês de sobremesa e façam aí na casa de vocês. Bom apetite!